Os judeus foram na minha captura depois do que eu defendi a sua posição. Falaram da sua captura? Em que sentido? Sim, falaram que eu era antissemita, tudo. Pode crer. Aí eu falei, não senhor, que palhaçada é essa? Aí abriu-se toda uma polêmica, né? E eles usaram o seguinte, que a gente fala, pelo fim do Estado de Israel. Uhum. Aparentemente, hoje em dia, você não pode pedir o fim de nada. Sim, sim. Tudo que está aí tem que ser preservado, parece ser patrimônio histórico. Mas é que, tipo, eu entendo essa interpretação deles, né? Porque Israel é um Estado associado ao judaísmo, digamos assim. Tudo bem. E você pediu o fim dele e eles podem interpretar como se você quisesse fuder os judeus. Eles não podem interpretar nada porque nós temos uma posição clara. Nós somos a favor da construção na Palestina de um Estado multinacional, judeu-palestino. Entendi. Porque não estamos querendo matar judeu nem nada. É um problema político. É uma questão de a Israel ocupou um território da Palestina e vocês acham que eles deveriam se unir e serem um povo só? Um povo só, um país só, legislação igual para todos. Nada de criar um gueto lá na faixa de Gaza, nada disso. Todo mundo tem que ser cidadão do mesmo país, os palestinos podem se eleger, podem participar das Forças Armadas. Então, em pé de igualdade, é metade da população, metade da população. Teria que estar em pé de igualdade. Essa é a nossa posição histórica. Entendi. Faz 40 anos que a gente defende isso. Então não é o fim de Israel, e sim o Israel absolver os palestinos. Não, é o fim do Estado. O Estado é uma organização política. E aí é pôr o que no lugar? Um outro Estado. Um Estado multinacional, ou binacional, no caso. Entendi. E aí o negócio de ter dois estados? Pegar o estado da Palestina? Isso obviamente é uma farsa, né? Por que exatamente? Porque o pessoal vive num gueto lá. Mas, pô, Israel também não tem muitos recursos naturais, né? Ele é um país que se desenvolveu pela capacidade industrial e tecnológica deles, né? Mas você tem noção da situação dos palestinos nessas regiões aí? Eu sei que eles são um pouco atacados, né? Não, eles não têm, por exemplo, na faixa de Gaza, não tem acesso pelo mar. Está bloqueado pela marinha israelense. Para eles saírem para o Egito, eles são revistados, parece que eles estão na prisão. É uma prisão a céu aberto. Isso daí não é um Estado, tá? Bom, o Estado prende as pessoas, né? O Estado prende as pessoas, tudo, mas se você tem um Estado binacional, prende os dois, né? Não prende um só. Pode crer. Então, já é um avanço. Não é perfeito, mas já é um avanço. Mas é um sonho também, mas não é fim lícito. de Israel, né? Tipo, é impossível acontecer, né? Eu pessoalmente, não desejo o fim de Israel. Eu acho que Israel tem que continuar... Porque já muito tempo passou lá, né? E muitas famílias já estão acostumadas com o sistema. É uma crise permanente. Eu acho que tinha que ter dois estados ali, deixar a Palestina livre para se erguer. Isso daí será sempre uma farsa, né? Assim como o fim de Israel é uma farsa também, né? Não é uma farsa. É impossível acontecer. Não, é possível, sim. Já aconteceu em E outros por que lugares. é possível Israel acabar, mas não é possível o Estado palestino se erguer? Porque Israel não vai deixar, de fato, existir um outro Estado na mesma região. E você acha que alguém vai deixar Israel deixar de existir? Tá ligado? Não vai. Não, os estados desaparecem. Você tem uma revolução, o estado desaparece, totalmente transformado. Sim, mas é impossível factualmente falando, né? E é indesejável também, na minha opinião. Não, vou te falar uma coisa, porque eu falei para esses judeus aí, sionistas e tal. A melhor solução seria essa que a gente propõe. Sabe por quê? Porque senão vai acabar da pior maneira possível. Como? O imperialismo norte-americano que dá sustentação ao Estado de Israel vai ter uma crise muito grande, não vai conseguir sustentar a situação e vai ter uma revolta da população árabe em volta, que não é só a população palestina, é a população de todos os países árabes. E vai correr o sangue lá dos judeus. É algo que você não deseja. Isso eu gostaria que não acontecesse. O que os judeus não entendem, que defendem o Estado de Israel, é o seguinte: eles, como os ucranianos, eles são bucha de canhão. O imperialismo não se preocupa com eles.
Eles estão sendo usados. A hora que eles não puderem mais ser usados, o imperialismo não puder mais ajudá-los, eles vão sofrer. E o que vai acontecer? O imperialismo vai fazer propaganda contra os árabes, mas isso daí não vai impedir, né, um desastre que vai acontecer lá, que vai acabar acontecendo. A situação é insustentável. É que Israel parece ser muito forte, né? Eles mas são tecnologicamente bem armados. Mas está se enfraquecendo, né? Bom, eu não sou estudioso de política internacional, então eu não tenho muita base para te contestar em muitas coisas nesse sentido. Não, veja, eu vou te dar uns dados, que isso aqui é uma coisa muito importante. O pessoal trata como se fosse uma disputa meio infantil, esses que nos criticaram. O Irã está desenvolvendo uma bomba atômica. Logo, logo, o Irã vai ser outra potência nuclear ali na região. Na minha opinião, os chineses e os russos têm interesse que eles sejam isso, porque empata o jogo. Até agora é só Israel que tem a bomba atômica. O Irã já está bem armado. Antigamente, sei lá, 20 anos atrás, os países árabes, o armamento deles não chegava aos pés de Israel, que era tudo moderno e tal, sustentado pelo dinheiro norte-americano. Mas agora a situação está mudando. O Irã tem armas sofisticadas, eles compram armas dos russos, compram armas dos chineses. Quer dizer, aquele equilíbrio que garantia o negócio está se rompendo. Né? Os iranianos, eles são totalmente contra o Estado de Israel. E eles, pelo que eu já vi dos padres iranianos lá, dos mulás, etc. e tal, para eles não tem esse negócio de Estado único, não. O negócio deles é varrer os judeus de Israel. O que é uma merda, né? É uma posição com a qual eu não concordo, mas vamos ter claro, é justificado pelo que aconteceu até agora, né? O negócio é o seguinte, vai se desenvolver assim, a gente goste ou não. Mas não é justificado, né? Tipo, é a mesma coisa, os pecados do pai não podem ser postos para os filhos. Mas quem está em Israel agora não foi... Pô, o povo lá não tem nada a ver com essa... Não, o povo é o que eu falei, é bucha de canhão da política imperialista. Entendi. Bom, o meu desejo, e eu sendo um cara leigo nesse sentido, é que Israel continue bem, sem ninguém atacando eles, e que a Palestina consiga ter o seu espaço ali e se desenvolver e dar o melhor para os seus cidadãos e deixar eles cada vez mais alimentados, agasalhados. Se eu achasse que fosse possível, eu concordaria com isso. Mas eu acho que não é possível. O que te diz que é impossível, assim, na sua visão? Você já viu o mapa do território palestino? Põe aí o mapa do território palestino, Coca. Vamos dar uma analisada nisso. O mapa mostra bem por que é inviável. Ó, o último pedaço ali, tem nesses quadros de 4, o último pedaço é a atual situação dos palestinos. Quer dizer, eles têm uma parcela insignificante do território. Bom, não é insignificante porque é tipo um terço ali do território, um quarto, vai? No máximo será 20% do território. Só que a população é igual, é meio a meio. É meio a meio? Entendi. Uma parte dos palestinos mora em Israel, porque não saiu de lá, não conseguiu sair. E eles não têm direito político lá? Eles têm direitos políticos reduzidos, de tal forma que eles não são verdadeiros cidadãos. Por exemplo, uma questão essencial que torna a pessoa cidadão é o direito, por exemplo, de participar nas Forças Armadas. Palestinos não podem participar. Entendi. Eles podem votar? Eles podem votar, mas como a maior parte dos palestinos está fora de lá, eles não vão ganhar a eleição nunca. Eles têm alguns representantes só. Entendi. Isso daí não é viável como plano. Olhando o mapa dá para perceber. Tipo, dá para aquele território lá se tornar um puta território com tecnologia, né? Não sei. Hoje em dia a gente está cada vez menos dependente de território e mais
dependente de tecnologia, de infraestrutura. Isso que faz um país ser foda hoje em dia. Mas os palestinos são pobres, né? Mas, pô, se Israel pegar e falar, pô, vamos abraçar a Palestina e vamos fazer vocês, pô, terem condições cada vez melhores, vamos parar com essa guerra aí do caralho, ninguém está ganhando, território é de vocês, nós não vamos encher mais o saco de vocês, pega e faz o melhor que vocês puderem ali. Eu acho que não, isso daí não garante a paz, não. Eles vão querer recuperar, vai ser uma briga infinita, então. Vai ser uma briga infinita. A única solução real, tem duas soluções reais. Né? Ou é a nossa, não, são três. Ou é a nossa, ou os árabes acabam com os judeus, ou os judeus acabam com os árabes ali dentro do território. território. Nenhuma das opções parece ser muito boa, cara, pra mim, assim, não parece muito legal, parece que todas elas envolvem muita dor, sofrimento, tragédia. Não, se formasse um Estado democrático, onde todo mundo fosse cidadão do mesmo Estado... E poderia ser o nome Israel? Poderia ser. O nome é o problema deles, né? Eu nunca cogitei o problema do nome. Poderia ser Israel, poderia ser Palestina, Israel, sei lá. Entendi. Você vê, o Líbano, que é um país vizinho, é um país também dividido por religiões. Só que eles criaram um sistema, não é um sistema perfeito, mas é um sistema, digamos assim, possível. Eles criaram um sistema onde as três principais religiões têm garantida uma parcela do poder do Estado. Quer dizer, todo mundo está representado. Não vou dizer que é uma maravilha, que o pessoal se entende bem, nem nada, mas pelo menos, né, alivia a tensão entre as nacionalidades. Sim. Né? Um tem o presidente, outro tem o primeiro-ministro, outro tem o presidente do parlamento. Quer dizer, todo mundo... O presidente tem que ser da religião X. O presidente do parlamento tem que ser da religião X e o primeiro-ministro tem que ser da religião X. Nossa, esse negócio de política territorial é um negócio complexo, viu? Aí é uma luta entre... como é que se diz? Parcelas da população que tem religião diferente, né? Sim. Claro que tem o fundo social. O Estado não tinha que ser laico? Estou brincando. Não, mas eu acho que sim, o Estado teria que ser laico. Mas num Estado laico você poderia ter essa solução como uma solução, digamos assim, excepcional, né, para evitar o conflito. Bom, já que eu já perdi muitos pontos com a galera judaica, os judeus, eu vou falar que eu gosto de Israel, pode continuar Israel, tá? Não quero que acabe, não. Quero Israel forte aí, feliz. Eles plantam muito maconha em Israel, eu gosto disso. Então, poder pra você, Israel. Mas, porra, deixa o palestino ser feliz também, na moral. Todo mundo merece ser feliz, eu acho. Gostaria. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.